Olá, pessoal, boa noite. Moema entrou, minha mãe entrou. Então, pessoal, estamos em véspera de lançamento. Tem muita gente nova por aqui. Boa noite, Fábio. Tem muita gente nova por aqui. Então, eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Eu vou desativar os comentários. Depois, quem tiver dúvidas, podem me mandar por direct, tá? Fiquem à vontade. Aqui. Onde que eu desativo os comentários? Então, vamos lá, pessoal. Vocês sabem que eu sou bem dinâmica, eu não vou enrolar. Então, eu vou começar de qual parte? De quando eu acabei o meu fellow. Eu fiz meu fellow na USP São Paulo. Acabei em 2016. E eu tinha 3 opções. Ou eu continuaria em São Paulo, ou eu voltaria para Catanduva para ficar perto da minha família, ou eu iria para uma cidade que tinham poucos oftalmos para tentar começar a carreira sozinha, numa cidade com poucos oftalmos. Fiquei na dúvida na época. Primeiramente, eu descartei a possibilidade de ficar em São Paulo. Lá eu trabalhava muito, dava muitos plantões, então realmente não era algo que eu tinha vontade. Pensei em ir para uma cidade, pesquisar uma cidade com poucos oftalmologistas, mas também eu não seria feliz ficando sozinha. Então foi quando eu optei por vir para a minha cidade. Catanduva tem em torno de 150 mil habitantes. É uma cidade com mais de 20 oftalmologistas. Não era a situação ideal, tá? Isso que eu falo também, que toda escolha é uma renúncia. A gente não consegue ter 100% das coisas em tudo. Optei vir para Catanduva. Vim pra cá, eu mantive alguns plantões em São Paulo, eu mantinha no domingo à noite e segunda de dia, e o resto da semana eu vim pra Catanduva. Comecei a visitar vários hospitais do olho em Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade grande, mais de 500 mil habitantes, que fica a 50 quilômetros de Catanduva. Eu comecei a visitar essa cidade para ver os hospitais dos olhos se queriam oculoplástica ou vias lacrimais, que tem pouco aqui no interior. Em um dos hospitais que eu fui, eu conversei, marquei uma reunião com o dono, eu conversei com ele. Isso que eu vou falar também é muito importante, porque eu falo que a gente tem que tomar decisões. Durante a conversa, ele falou, Natália, a gente tem alguns plásticos oculares que atendem sim aqui, mas eles vêm de fora e cada dia da semana é um. Se você falar que você fica com a gente queria um todos os dias, por quê? Ele falou, vem muita gente de cidades distantes, por exemplo, vem para passar para catarata, e aí eu falo, vai passar para fazer plástica também. O paciente ele não quer voltar para a cidade dele e vir no outro dia. Então eu preciso muito de uma plástica ocular aqui comigo. Ele falou assim, se você falar que você vem, eu falo para todos os outros pararem de vir, e assim, você vai ser exclusiva aqui. É um hospital muito renomado. Na época, eu fiquei, na hora, né, com dor, eu fiquei muito pensativa. Mas se que era a minha dúvida, gente, nesse momento a gente tem que ser realista. Eu não ia ter, chegando lá, uma agenda de plástica ocular lotada, tá? Isso a gente tem que ser realista. Eu falei pra ele, olha, eu não vou ter minha agenda lotada. Ele falou, mas no começo nós vamos te indicando, aos poucos vai lotando. Falei, eu teria que ficar aqui todos os dias? Ele falou, sim, pra eu conseguir tirar todos os outros que vêm fazer plástica de fora, eu teria que ter você aqui todos os dias. Aí que eu fiz a pergunta, gente, aqui que é muito importante, que eu falo que é uma frase que meu pai sempre fala, é melhor ficar vermelho de vergonha na hora do que roxo de raiva depois. Aqui um dos primeiros ensinamentos. Eu falei pra ele assim, doutor, uma pergunta indiscreta, mas pra lotar a agenda, quais são as prioridades? Ele falou, não, com certeza as prioridades são os sócios proprietários e os médicos mais antigos.
Então, gente, em teoria, eu iria ser a última até a agenda lotada. É um hospital grande, conceituado, eles iriam me indicar como plástico ocular? Sim, mas eu iria ficar com um tempo ocioso lá, porque eu não ia poder fazer nenhuma atividade para trazer paciente para mim, eu estaria mais limitada. E aí, isso é até importante. No dia ele falou, Natália, mas eu te garanto que em 5 anos você está com o seu nome de plástico ocular feito. Então, isso faz exatamente 5 anos que aconteceu. Saí de lá, também vou contar um detalhe pra vocês. Nesses dias que eu ia visitar os hospitais, minha mãe ia comigo e ela ficava no carro esperando, rezando. Então, muitas vezes eu falo, gente, não é sorte, é minha mãe que reza muito. Então, a gente sempre combinava, ela não descia comigo, né? Nem passaria profissionalismo, a mãe descer junto. Mas eu descia, eu falava, mãe, fica o carro escondido. Se por um acaso, na hora que eu descer, o doutor descer comigo, você finge que não é minha mãe pra não parecer que eu não vim dirigindo. E ela vinha como um apoio mesmo. Aí eu fiz essa pergunta, daí eu combinei com ele. Eu falei, ó, eu vou pensar e eu te dou uma resposta. Gente, pensei muito qual que seria a minha opção. Então, eu ir nesse hospital, ficar como plástico ocular exclusiva ou montar meu consultório em Catanduva. Em Catanduva eu montaria sozinha, que foi o que eu acabei fazendo. Alugaria uma sala, compraria meus aparelhos e começaria do zero sozinha. Foi uma decisão difícil? Foi. Muito difícil, mas conversei com os meus pais, sempre com muito apoio deles, sempre ouvindo opiniões. E foi quando eu falei, não vou para Rio Preto, eu vou começar aqui do zero. Então, gente, aqui também é muito importante falar, tem muita gente que está começando, falar para vocês. Tomem as decisões e esqueçam o que poderia ter feito. Eu tomei a decisão de ficar aqui, pode ter sido um pouco mais lento, um pouco mais difícil. Sim, mas eu nem pensava que eu poderia. Não adianta você tomar uma decisão e ficar pensando, nossa, e se eu estivesse lá no outro hospital, hein? Como será que eu estaria? Eu deletei a possibilidade de eu estar no outro hospital, certo? Então, aluguei uma sala, porque é a sala que eu estou até hoje. Mês que vem eu me mudo para a clínica nova, mas atualmente eu estou nessa sala. Comprei meus aparelhos, comprei o básico e comecei. Gente, a gente começa no consultório, não tem paciente. Eu não tenho familiares médicos na minha família aqui em Catanduva. Eu tenho sim, o meu avô era muito conhecido aqui, eu tive todas as portas abertas. E isso ajudou muito, sou eternamente grata. Mas eu não tinha os pacientes, ninguém me conhecia. O que eu fiz? Tinha um tempo ocioso, o que eu fazia? Eu mantive em São Paulo um plantão de domingo à noite e segunda-feira de dia. Por quê, gente? Oftalmologista dá plantão de clínica não é muito comum. Eu dei muito durante a minha residência, mas não é muito comum. Então, realmente, eu numa cidade interior, uma cidade pequena, então eu mantive meus plantões em São Paulo. Eu fiz essa opção, tá? Mantive esses plantões, eu tinha um valor garantido. Atendia no meu consultório uma vez na semana, agenda muito vazia. Atendia no AME 2 vezes. Uma vez na semana eu ia para Macaubal, que é uma cidade que meu pai tinha ótica, não tem mais. Eu colocava meu consultório inteiro no carro e ia para Macaubal. E aí foi indo, eu fui mantendo. O consultório não tinha gente no início. E quais foram as ações de marketing que eu comecei a fazer? Que isso é muito importante, gente. Eu falo que a gente tem que ser bom tecnicamente, sim. Só que atualmente ser bom tecnicamente não passa de obrigação. Se nós não fizermos ações de marketing, a gente fica para trás. Aí eu vou te falar, tem muito médico que não faz. Um médico que não faz marketing, não faz nada, ele sobrevive? Sim, ele sobrevive, mas você fazendo marketing, você anda muito mais rápido, você está anos-luz à frente, então é muito importante. Do momento que eu cheguei, eu fiz muitas ações de marketing. A primeira coisa que eu falo, às vezes quem me segue há mais tempo vai saber dessa história. Eu ia nas funerárias, aqui em Catanduva, as funerárias têm um convênio, o paciente ele paga o plano funerário e ele recebe um livrinho nos médicos que ele tem desconto. Aqui nós temos 7 funerárias. Eu fui em todas as funerárias, eu entregava um cartão cortesia para quem estava à frente da funerária e falava assim, olha, eu tô te dando um cartão cortesia, pode ser para você ou para algum familiar. Eu sou de Catanduva, minha família é daqui, eu sou médica, eu mesma ia. Eu voltei e assim, será um prazer te receber.
Isso, gente, foi muito importante porque acabou se multiplicando. A pessoa que me indicava, ela acabava indo, dava para algum familiar, ela gostava do atendimento, e aí todas as pessoas que iam na funerária procurando oftalmologista, ela me indicava. Isso foi muito importante. Outra coisa que eu fiz, saí em 3 capas de revista. Eu cheguei e saí. Capa de revista, oftalmologia, plástica ocular. Gasta muito. Uma capa de revista não é barata, mas isso também eu vou falar um pouco mais pra frente. Tem que investir, gente. Vocês têm que investir tempo, energia e dinheiro. Isso vocês não podem esquecer. Eu vou falar mais lá pra frente. Tempo, energia e dinheiro. Tem que investir, porque senão você não tem retorno. Bom, saí nas capas de revistas. Ações que eu fazia no marketing offline. Rádio, revista, jornal e TV local, tá? Muito. Isso tem que ter constância. Também que é importante falar. Não adianta você sair uma vez na revista e não sair mais. Foi um dia na rádio e não foi mais. Constância. A questão dos mimos que eu falo muito pra vocês. Vou contar também esse episódio, é muito importante. Minha mãe tá aqui assistindo, minha mãe sempre comigo. Um dia, quando eu voltei pra casa dos meus pais, tá? Eu era solteira, eu voltei a morar com eles, optei por morar com eles. E um dia, era véspera, a Páscoa ia ser no domingo, e era uma quarta-feira. Eu tava à noite conversando com a minha mãe e falou: Natália, por que você não dá uma caixa de bombom de Páscoa pros médicos que te receberam também? Porque, gente, isso também esqueci de falar. Eu fui visitar todos os oftalmologistas da cidade e os médicos mais antigos que eram amigos do meu pai. Eu fui em todos. Eu chegava, eu falava: olha, eu sou médica, eu não me importo de esperar. Eu ficava na sala de espera, alguns me atendiam mais rápido, outros demoravam mais. Eu falava, eu vim me apresentar. Entrava na sala do médico: olha, eu sou oftalmologista, voltei de São Paulo agora, estou à disposição para o que for preciso. Uns me recebiam muito bem, uns me recebiam muito mal, mas faz parte. Então, nesse dia que era véspera, minha mãe falou: por que você não entrega uma caixa de bombom para as funerárias e para os médicos que te receberam e para quem tem te ajudado? Eu falei: mãe, ótima ideia. Naquele dia, gente, eu passei a madrugada inteira pensando nisso. E o que eu fiz? No computador eu procurei uma frase, eu mesma imprimi, recortei uma frase de Feliz Páscoa. Minha lista deram 45 pessoas. Eu vou contar como que tá a minha lista atualmente para vocês. 45 pessoas. Fiquei assim a madrugada montando isso. Acordei, comprei as caixas de bombom, caixa da Lacta, caixa normal. E coloquei, assim, ficou realmente muito feio. Hoje que eu faço tudo muito mais personalizado, eu vejo como que ficou feio naquele dia. Mas era o que tinha para aquele dia. Tava na véspera da Páscoa praticamente. Falei: mãe, quem que vai entregar? Ela falou: nós. Coloquei minha mãe no carro, colocamos as caixas. Então eu parava na frente das clínicas, um pouco na frente, porque eu falei: mãe, as pessoas têm que achar que você é minha funcionária, não podem achar que você é minha mãe. E minha mãe descia para entregar. Essa foi a primeira ação de entrega de mimos para a cidade que eu fiz. Gente, isso foi crescendo. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Em dezembro, no último ano, eu entreguei quase 1000 mimos. Isso eu faço todo ano. Atualmente minha lista cresceu muito. Para quem que eu entrego? Vários alunos meus aderiram a essa ideia, que eu fico muito feliz de estarem incentivando, de estarem estimulando. Atualmente eu entrego formadores de opinião da minha cidade, meus pacientes que estão sempre na clínica. Entrego para muitos médicos, os cardiologistas que liberam minhas cirurgias, todos os anestesistas também que estão comigo nas cirurgias, dermatologistas, oftalmologistas e os médicos que me indicam. Eu tenho muita indicação de pacientes por médicos. Eu sempre falo que toda indicação é válida, mas a indicação de médico vem com muito peso, o paciente vem com muita confiança. Então, esses mimos também é uma forma de gratidão. Entrego para todas as lojas de roupa feminina, para todos os salões de beleza, todos que mexem com estética. Então, gente, é algo que eu faço, lógico que tem um marketing por trás disso, porque quem não é visto não é lembrado. Quem recebe esse mimo, com certeza vai lembrar de mim. Na hora, por exemplo, que vê uma pessoa com excesso de pele, vai lembrar de mim. Então, tem sim um marketing por trás disso, mas também tem uma questão de gratidão. As pessoas que estiveram comigo durante o ano, meus colaboradores. Então, isso é muito importante. Hoje, eu até postei aqui uma paciente na indicação, que a minha secretária sempre pergunta, ela falou muitas pessoas. Ela que entrou na sala, falou: doutora,
tanta gente que ela tinha realmente as bolsas bem proeminentes, uma dermatoclase severa. Falou, doutora, muita gente eu encontro na rua, eu nem reclamo das minhas pálpebras. As pessoas falam, vai na doutora Natália. Então, gente, esses mimos, tudo isso colabora para o nosso nome ficar mais forte. Lembrando, não adianta nada você fazer a ação de marketing e você não ser bom tecnicamente, tá? Alguns médicos têm aquele pensamento retrógrado. Nossa, a médica é marqueteira. Gente, o marketing não faz ninguém ser bom. Tenham essa tranquilidade. Se a pessoa é marqueteira e não for boa, as pessoas vão saber. Eu acho que é até pior quando a pessoa é marqueteira e não faz um trabalho bem feito. Então, às vezes, mesmo tem médicos que me falam, será que às vezes meu chefe da residência não vai pegar bem fazer Instagram? Gente, isso não existe mais. Bom, voltando às ações de marketing. O que mais que eu faço? Deixa eu pegar aqui para eu lembrar. Os mimos, dou os mimos para os meus pacientes, também isso que vocês já me acompanham aqui. E Instagram, gente, comecei a fazer o Instagram logo que eu voltei, eu fui profissionalizando ele cada vez mais, fiz alguns ajustes. Quando eu comecei o Instagram, as pessoas que eram mais contra o Instagram era minha família, tá? Minha irmã falava, você tá começando a ganhar credibilidade, você vai perder credibilidade com o Instagram. Então, eu fui muito julgada, assim, mas eu fui me adaptando, fui aceitando algumas críticas construtivas e fui melhorando cada vez mais. Eu recebo, gente, quase todos os dias eu recebo um direct de algum médico falando, nossa, Natália, eu tenho que começar Instagram. Gente, vocês não podem falar isso. Para começar o Instagram, você precisa de um celular e saber falar. Você não precisa de mais nada para começar o Instagram. Então, comece. Você não precisa estar perfeito para começar. Isso também eu quero falar um pouco mais para frente. Você não tem que... Se você esperar as condições perfeitas, você não começa nunca. Decorem isso, porque eu percebo muitas pessoas esperando o momento ideal, esperando tudo ficar perfeito para começar. Eu vou esperar para fazer... Por exemplo, eu tô há 5 anos na clínica atualmente. Imagine se eu tivesse, faz mais ou menos 1 ano e meio que eu achava que eu ia mudar e que ainda não, a obra ela foi se prolongando. Imagine se há 1 ano e meio eu tivesse parada esperando assim, eu só vou começar na hora que eu mudar pra minha clínica nova. Gente, tudo que eu tenho que fazer, eu faço hoje, não fique esperando amanhã. Então eu percebo muitos médicos, principalmente, esperando o momento ideal, esperando, eu vou ficar melhor. Você tem que começar, tá? Ninguém vai começar perfeito. Outra história também eu gosto de contar são dos folders. Quem me acompanha que sabe, eu entrego folders. Na hora que meu paciente chega na sala de espera, eu entrego folders de todos os procedimentos que eu faço, tá? Então ele lê, ele vai pegar o folder. O que tem primeiro no folder que é importante? O meu currículo, tem minha foto, o meu currículo, os últimos congressos que eu fui. Algumas pessoas na hora que falam de folder, Natália, eu tenho folder do laboratório. Pelo amor de Deus, não coloquem folder do laboratório, porque isso o paciente pega e rasga, tá? Folder é personalizado, ele tem que ter tua foto, ele tem que ter teu currículo, e ele tem que ter os últimos congressos que você foi, as suas últimas atualizações. Meus pacientes, eles entram na minha sala... Eles falam, doutora, outro dia uma paciente chegou, ela falou, doutora, meu filho mora na Bolívia, eu já vi que você foi num congresso na Bolívia. Então, é muito importante esses folders. Por quê? Paciente nós que somos oftalmologistas, que provavelmente tem bastante oftalmologista, às vezes o paciente não sabe que nós fazemos os outros procedimentos estéticos, então ele já entra sabendo. Mas se eu quero falar do folder para você, como que eu comecei esse folder? Hoje em dia meu folder é de uma gramatura muito maior, é um folder maior. Só que quando eu comecei, infelizmente eu não tenho um folder antigo. Ele era muito fininho, mais fininho que uma folha de sulfite. Realmente não era tão nítido, era pequenininho, só que era o que eu tinha para aquela época. Eu comecei a fazer o folder daquele jeito. Então, pessoal, comecem com o que você tem para hoje. Eu tenho que investir, eu não tenho como porque eu não faturo tanto. Comece, invista pouco, mas você tem que investir, tá? Quanto mais você investe, mais você ganha e aí você vai aumentando o seu investimento aos poucos. Você não pode ter medo de investir. Aí vocês me falam, nossa, Natália, você faz tudo isso de marketing, né? É perfeito. Gente, meu marketing ainda não é perfeito. O que eu ainda não faço, isso eu estou esperando a clínica nova, por quê? Porque realmente eu tô
pelo meu movimento, eu não daria para aumentar. E eu acho que isso é uma coisa que aumenta muito também. O tráfego no Google e o tráfego no Facebook. Deixo a dica também aqui. Vitor Jaci, que ele tá com o curso médico celebridade. Fazer tráfego para o paciente te encontrar. Isso eu ainda não faço, então eu falo assim, por mais que eu faça muito marketing, não sou 100% perfeita. Eu tento melhorar todos os dias e eu busco uma nova ideia todos os dias. Não adianta você fazer, por exemplo, tem muita gente dizendo, Natália, eu tô fazendo Instagram, mas não tem resultado. Gente, Instagram é o mínimo do mínimo que você tem que fazer. Assim, não é o Instagram que vai te fazer ter sucesso, ele vai ajudar, é uma das coisas. Mas não faça Instagram pensando que o Instagram é tudo. Tem muito mais ações para fazer. Eu sempre falo que marketing, você levantar para receber o paciente na porta, é um marketing. Marketing é toda ação que você faz que vai gerar valor para o seu paciente. Então, pessoal, não pensem que marketing é só Instagram. Instagram é essencial? Sim, eu falo que tem que fazer. Nós vemos médicos conceituadíssimos. Eu falo que eu admiro esses médicos, mestres meus, de 20, 30, 40 anos de profissão no Instagram, gente. É admirável isso. Por quê? Porque para eles não é tão fácil quanto para nós, tá? Para nós é muito fácil, nós somos dessa geração. Para nós é fácil, gente. Quem é, por exemplo, da minha geração e não tá no Instagram, devia estar, tá? Quando eu vejo esses médicos de 20, 30, 40 anos de experiência no Instagram, eu admiro muito, porque eles estão, assim, muito mais fora da zona de conforto deles do que nós. Eles não são dessa geração, eles não cresceram com isso, eles não aprenderam isso. E eles estão no Instagram. Agora você, que é de uma geração mais nova, não está no Instagram? Pelo amor de Deus, gente, vamos entrar no Instagram. Mas não acho que é só isso. Tem mais coisas para fazer. Peraí que eu tô pra eu não esquecer o que eu tenho que falar. Aí eu quero falar também para vocês questão de segurança cirúrgica. Como que eu comecei os meus cursos? Porque daí chegou num ponto, eu montei meu consultório, aí eu fui largando aos poucos. Eu fiquei 1 ano e meio indo para São Paulo, todo domingo. Eu ia de domingo, eu saía 2 horas da tarde aqui de ônibus, entrava no plantão às 19, saía às 7, entrava no outro plantão, daí eu saía às 19, pegava o ônibus às 20, chegava em Catanduva da segunda para terça, 3 horas da manhã. Na terça-feira, 7h30 da manhã, eu já tava no AME. Aí eu pensava, meu Deus, eu devia ter tirado para descansar. Só que se eu não fosse no AME na terça, não compensava ir para São Paulo, porque era um dia a menos. Então, assim, foi um ano e meio, foi muito cansativo que eu fiz essa vida. E conforme foi aumentando meu fluxo no consultório, eu fui largando. Por exemplo, o AME, eu não sei se na cidade de vocês tem AME também, eu podia escolher o horário que eu queria. O que eu fazia também. Eu sou um pouco workaholic, às vezes eu falo assim, não é tudo que eu falo é certo, tá? Não é tanto parâmetro. Mas eu ficava no AME das 7 da manhã até meio-dia e depois das 13 às 19. Quando meu consultório foi pegando volume, só que eu não tinha segurança de sair, eu falava, meu Deus, e se eu saio do AME e não tem ninguém no meu consultório? Então eu comecei a ficar no AME das 13 às 17 e abria consultório das 17 às 21. Aí chegou num ponto que foi lotando, que daí eu falei, não, tá insustentável isso, que foi quando eu consegui largar o AME de uma vez, tá? Meu consultório foi ficando com cada vez mais movimento. Lembrando também, quando eu voltei para Catanduva, gente, isso me ajudou muito. Eu falo que a gente começa certo, desde um relacionamento. Tudo que começa certo tende a dar mais certo. Ah, começou errado, vai dar errado? Pode dar certo. Você pode começar errado e dar certo, mas é muito mais fácil dar certo quando você começa certo. Tudo na vida. Eu cheguei em Catanduva muito programada financeiramente. Tá? Eu em São Paulo dava muito plantão mesmo, mas muito. Algo fora do normal. O máximo que eu consegui dar de plantão foram 53 plantões em 30 dias. Foi assim, foi numas férias minha loucura, tá? Também não aconselho fazer isso, gente. Isso aí é extremismo. Só que eu dava muito plantão. Voltei pra Catanduva programadíssima financeiramente. O que eu tinha programado? Eram umas loucuras da minha cabeça. Eu entrei na Unimed, comprei todos os meus aparelhos, comprei minha Mercedes, que eu já falei aqui pra vocês, e eu tinha um dinheiro guardado que eu pensava, se tudo der errado, vai que eu tenho que fazer uma transição, sair daqui, ir pra outra cidade, geralmente ficar um tempo parado.
eu tinha uma reserva para ficar 3 anos parada. Lógico que eu nunca fiquei, eu não consigo parar, mas eu voltei de São Paulo muito programada, tranquila com isso na cabeça, tá? Coisa da minha cabeça. E isso me ajudou muito. Por quê? Quando começou a melhorar aqui em Catanduva, meu consultório começou a ficar um pouco mais lotado, entra meu pai na jogada. É isso que eu falo, gente, zona de conforto. A gente não pode ficar na zona de conforto. Meu pai chegou pra mim e falou: Natália, agora você vê que você tá indo bem, Catanduva, teu nome está ficando bem falado. Eu vejo, meu pai ele adora ir nos bares. Ele falava nos bares, meus amigos falam de você, te conhecem. Então assim, meu pai falou assim: agora é hora de você comprar um terreno para construir tua clínica. Falei: pai, pelo amor de Deus, agora que eu tô respirando, agora que eu tô tranquila, eu não quero comprar clínica, eu tô super bem onde eu estou, não quero pensar nisso agora. Ele falou: pois eu vou procurar. Resumindo, gente, 6 meses depois, ele chegou pra mim e falou: Natália, eu encontrei uma casa que você vai comprar pra construir tua clínica. Eu fui resistente, eu falei: pai, realmente eu não queria pensar nisso agora, eu tinha uma insegurança, eu falei: pai, às vezes, e se eu não conseguir terminar de pagar? Como que eu vou começar a construir? Meu pai virou pra mim e falou: Natália, com a sua idade, eu tinha 3 filhos e uma família pra sustentar. E eu não era médico, não ganhava metade do que você ganha. Você, médica, solteira, não tem um filho pra sustentar. Uma hora que a gente tá com medo de comprar esse terreno, eu acho estranho. Então, assim, meu pai me fortaleceu, acabei comprando o terreno. Ele falou: não precisa ter pressa, não tenha pressa, mas compre o terreno. Que hoje, gente, é o terreno que minha clínica foi construída. Ele ficou um tempo parado, mas quase 1 ano parado, que foi quando eu decidi começar a construir minha clínica. Como que eu comecei? Realmente, tipo assim, é uma clínica muito grande, mas aquela reserva que eu tinha para viver 3 anos se eu ficasse sem trabalhar, foi lá que tudo começou. Por isso que eu falo, começar as coisas certo tem mais chances de dar certo, tá? Então, pessoal, comecei a construção da minha clínica. Outra dica também que eu dou pra vocês pensem no próximo passo. Hoje eu postei uma foto pra vocês da minha sala da clínica, que vai ser a sala que os pacientes vão pra finalizar a cirurgia, tá? Se quando eu comecei a construir minha clínica, quando eu comprei meu terreno, eu tivesse aquela sala, aquilo em mente, eu jamais teria começado. Quando a gente olha para as coisas assim, muito grandes, a gente perde a coragem. Então, isso é uma frase que eu tenho sempre comigo: foque no próximo passo. As coisas vão acontecendo, as coisas vão dando certo. Você trabalhando, você tendo fé em Deus, tá? A gente só não pode ficar parado. As coisas vão sim dando certo. Quando a gente pensa mesma coisa, a questão de procrastinar. Quando a gente tem muita coisa pra fazer, você percebe que a gente não faz nada? Então, eu falo, foca no próximo passo. Não tenta olhar muito lá na frente, mas e se? Lógico, eu também tenho muitas vezes eu penso nisso, eu tenho medo, sim, tenho inseguranças, é do ser humano. Mas uma dica que eu dou: foque no próximo passo, porque daí você vai indo e as coisas vão acontecendo. Foi tudo assim na minha vida. Agora eu vou falar pra vocês a questão da segurança, tá? Das cirurgias. Como que muita gente pergunta: Natália, como que você teve coragem de lançar um curso? Como que veio a questão do curso online? Pessoal, nessa trajetória que assim tudo foi melhorando no consultório, começaram a vir as cirurgias. O que eu percebia? Um pouco de insegurança. A gente não sai do fellow, ninguém. Meu fellow, assim, eu acho que realmente foi se eu pudesse fazer de novo, eu fazia um fellow onde eu fiz, na USP. Operei muito, assim, mestres maravilhosos. Só que ninguém sai do fellow perfeito. A vida real começa no consultório. Aí, quando começou a aumentar meu volume cirúrgico, eu tinha, assim, algumas inseguranças. O que é a insegurança? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu poderia fazer melhor? Será que eu poderia ter um resultado melhor? Isso também é do ser humano. Comecei a ficar um pouco insegura. Eu falei: o que eu vou fazer para ter segurança? Gente, foi aí que eu comecei a assistir outras pessoas operando. Eu falo assim, eu não criaria nunca um curso online se eu não tivesse certeza das técnicas do que eu ensino.
Eu comecei aqui no Brasil e ir observar os meus mestres operando, tá? Que tem pessoas maravilhosas aqui no Brasil. E comecei a ir para congressos no exterior. Sou eternamente grata ao Dr. André, porque o Dr. André que me levou para os congressos no exterior, eu grudava nele e falava, Dr. André, você vai, eu tô indo atrás. O que eu fazia, gente? Todo congresso que eu ia fora, eu chegava uma semana antes para ficar acompanhando no hospital os médicos operando. Falar, eu tinha condições para fazer isso? Não tinha, tá? Porque se eu for parar para pensar, é o pensamento também de muitos médicos. Eu tô viajando, além de estar gastando, eu não tô ganhando. Mas, pessoal, não tenham esse pensamento. Por quê? Eu falo, quando você vai se atualizar, quando você vai para um outro lugar, você volta. O teu retorno triplica. Então, eu ia, assim, muitas vezes com insegurança, eu pensava, meu Deus do céu, como que eu vou? Porque é aquela questão, além de gastar numa viagem, gastar para ficar fora, você não ganha, tá? E no começo, mas eu falei, não, eu ficava uma semana, nessa uma semana, eu assistia pelo menos 2 a 3 médicos fazendo a mesma cirurgia. Que eu falo que foi aí que eu fui pegando muita segurança, porque eu assistia os médicos, eu voltava e fazia cirurgia. Lembrando também outro detalhe, desde que eu voltei para Catanduva, eu mantenho operando no SUS. Isso para mim é muito importante, tá? Gosto muito. E então, assim, eu ia para os congressos, fazia o Observer. Ah, Natália, como que você consegue Observer? Gente, eu não tinha grandes contatos, eu era mandando e-mail, procurando na internet. Teve um congresso que eu fui, eu procurava para o próximo país que eu iria. Natália, você é expert em inglês? Gente, vocês sabem que sinceridade é o meu lema. Eu não sou a melhor em inglês, não tenho tanta facilidade em inglês, sei falar o básico, sim. Mas eu ia, não adianta, eu falo assim, tem medo? Vai com medo mesmo. Então, esses observers me ajudaram muito, porque eu voltava, fazia cirurgia e eu vi o que era melhor pra mim. Tanto é que eu fui ficando num ponto, eu fui ficando até crítica, porque eu vi uma técnica, essa técnica pra mim é bom pro outro médico, mas não é boa pra mim, não gostei. Então, eu conseguia ter esse discernimento. Nos próprios congressos, eu gosto muito de congressos, vocês podem me ver em congresso, eu não perco uma aula, porque é muito importante, gente, a gente ver o ponto de vista de outro médico. Quando a gente acaba o fellow com alguns vícios. Além de não aprender tudo, tá? A vida real começa no consultório. A gente tem alguns vícios no fellow que aprendemos no fellow, não vimos nada diferente daquilo. Como que a gente vai saber que existe algo melhor? Ou não tem como saber. A única forma de saber, eu falo que é vendo outras pessoas operando, é acompanhando, é indo nos congressos. Então, também, se eu puder dar outra dica para vocês, estejam sempre se atualizando, porque dessa forma a gente não para no tempo. Outro dia também eu coloquei no Close Friends, os congressos do exterior. Pessoal, meu marido, ele tá aqui, eu sempre falo pra você, eu tenho um problema, eu procrastino. Pode parecer que eu faço tanta coisa, mas eu tenho uma tendência a procrastinar. Então, para ir para os congressos, como que eu faço? Eu fico sabendo, eu compro a passagem, me programo, depois não tem mais como não ir. Porque se você começa a pensar, se você vai enrolando e você acaba não indo, pessoal. Então, assim, nós temos sim que tomar atitude e ir. Vida profissional. Tem algumas pessoas que falam assim, minha cidade é ruim, tem muitos oftalmologistas, eu não tenho abertura. Gente, isso não é desculpa, tá? Já ouvi falar, é porque eu moro na capital, interior é muito mais fácil de destacar. Então, não deem esse tipo de desculpas, não se vitimizem, que isso também, eu falo que não deixa a pessoa prosperar. O que eu percebo muitos médicos jogando culpa no governo, jogando culpa no tanto de faculdade, jogando culpa na cidade que mora. Esqueçam isso, Catanduva seria uma cidade assim, que não teria, realmente se eu fosse parar para pensar, não teria chance de eu me destacar aqui, porque realmente é uma cidade pequena, nós estamos no interior. Hoje eu opero pacientes do Brasil inteiro, às vezes vem paciente, o paciente fala, não, doutora, eu tô comprando a passagem, amanhã eu tô aí. Então, é possível crescer sim onde você está, com dedicação, sempre com muito foco, tá? Acreditando, medo. Você fala, Natália, você é a Mulher Maravilha, você faz tudo, você não tem medo, você tem segurança, nota 1000. Não tenho, gente. Pra começar essa live, eu tava super insegura, eu falei, meu Deus do céu, será que vai ter gente na live? Será que eu faço?
estava super insegura. Então, é do ser humano essa segurança. A diferença é que uns falam e outros não falam, tá? O medo sempre vai existir. Vou contar pra vocês, eu vou inaugurar minha clínica mês que vem. Meu marido tá aqui, ó, meu marido, ele é prova. Do dia que eu fiquei sabendo da inauguração da clínica, eu estou um pouco sem dormir, tá? Eu acordo, meu marido, ele é um santo, gente. Eu acordo de madrugada, eu sou assim, super ansiosa. Meu marido fala, Natália, vai dar certo sim. Então, o medo faz parte da vida da gente, tá? Ah, o medo não tem que existir? Não, o medo pode existir, só que ele não pode nos paralisar, tá? Nós temos sim que às vezes procurar ajuda. Eu faço terapia, fazer terapia, porque muitas vezes quem vê de fora, gente, a grama do vizinho é sempre mais verde. Você vai falar, nossa, ela faz mil coisas, ela é super beleza, super descolada, leva... Eu tenho muitos períodos de estresse. Tenho vontade de desistir por muitos momentos também. Eu tenho a sorte de ter meu marido que na hora que eu vou desistir, ele fala assim, Natália, é nesse momento que você se diferencia. Porque a hora que você quer se desistir é a hora que todo mundo para, tá? Então assim, se fosse fácil, todo mundo faria. Não desista. Se fosse fácil, todo mundo faria. É a frase que eu mais escuto. Então, pessoal, vão ter momentos de desânimo? Vão. Tô querendo passar pra vocês aqui uma realidade, porque às vezes quem tá no meu close friend sabe que eu realmente eu mostro o bônus, mas eu também mostro o ônus. Nem tudo é perfeito sempre, não vai ser, nada é fácil. Agora você vai falar, Natália, com tudo isso que você faz de marketing, sabe, tudo isso, chove paciente, é super fácil, você fica tranquila. Gente, não é. Todos os dias eu estou pensando numa nova ação para melhorar meu consultório, para melhorar meu atendimento. É constância. Não adianta você fazer uma coisa só e achar que vai dar resultado e parar, tá? Tem que ser algo constante. Você não pode parar. Aqui. Deixa eu lembrar aqui, gente. Acho que eu vou abrir a... Peraí que tem várias perguntas aqui. Eu vou ativar os comentários. Se vocês tiverem dúvida, podem ir fazendo perguntas. Que eu tô vendo aqui. Então, pessoal, é isso. Se eu pudesse dar uma dica pra vocês, seria essa: comece mesmo... Ah, obrigada, Fabiola, linda. Comecem mesmo sem estar prontos, tá? Essa é a minha maior dica. Você nunca vai estar pronto. Às vezes você fica pensando, meu Deus, eu tenho que melhorar. Ah, a Estela quer mostrar... Sabe, vê se tem folder, fazendo favor. Vamos ver, o Marcelo ele vai ver se tem algum folder lá. Comecem. Resultados. Os resultados, eles não vêm do dia pra noite, gente. Às vezes você começa a achar que fazer as coisas e assim, nossa, não tô vendo resultado. Os resultados, eles não acontecem do dia pra noite. Vocês têm que estar cientes disso. As coisas levam tempo. Algumas coisas, algumas vezes temos algumas frustrações, sim, tá? Eu viro e mexo, as coisas não acontecem da forma que eu espero, eu fico frustrada? Fico, mas a gente tem que superar. Você não pode fazer as coisas esperando o resultado imediato. Outra dica também, que eu sempre falo, foque no processo, não foque no resultado. Tem algum prazer no processo. Muitas ações que eu faço, eu tento curtir, tá? Curtir, obrigada, pessoal, tá vendo várias mensagens aqui. Muitas ações que eu faço, eu tento curtir o caminho. Por quê? Porque se a gente foca só no resultado, se a gente foca só no financeiro, isso também é muito importante. Lógico que a gente quer dinheiro, a gente quer lucro, eu sempre falo. Tenha lucro, senão você não tem empresa, tá? Isso a gente tem que ter lucro? Tem.
mas tente não focar só no financeiro. Quando você fica muito ansioso, muito afoito no financeiro, parece que as coisas paralisam, tá? Então, não quer que, não quero dinheiro. Tenha lucro, senão você não tem empresa. A gente precisa, sim, até do lucro pra gente se aperfeiçoar, pra gente ser cada vez melhor. Só que não foque só nisso. Tente encontrar algum prazer no processo. Eu muitas vezes me policio quando eu falo, meu Deus, tá ficando maçante. Eu falo, ao mesmo tempo que a gente tem que estar fora da zona de conforto, eu tento fazer ser leve. Assim, acaba ficando um pouco ambíguo, mas é essa questão. Sim, temos sim que estarmos sempre fora da zona de conforto. Só que eu tento, na maioria das vezes, fazer ser leve. Isso é muito importante. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar aqui. Vamos ver. Gente, na clínica nós teremos o hands-on. Assim que eu inaugurar, a gente vai inaugurar, estamos programando. Mês que vem a clínica será inaugurada. Ainda não vou liberar a data oficial, mas mês que vem sim, iremos inaugurar a clínica. E assim que inaugurar, vou respirar, porque eu também, assim, eu tô muito ansiosa. Por quê? Porque eu não sei como será. Tudo é tudo muito novo. Meu número de funcionários. Não, esse não é esse da. Você não quer mostrar o que você fazia? Deixa eu ver, não, é os folders da sala de espera. Eu acho que eu não tenho aqui, né? Não. Amanhã, pra quem pediu, eu mostro o folder da sala de espera, que eu tô sem eles aqui, estão todos no consultório. Então, na clínica, eu não sei como que vai ser, é tudo muito novo. Pergunta, minha mãe tá aqui falando das perguntas. Atendo só plástica? Não, gente, não atendo só plástica, tá? Atendo sim oftalmologia geral. A tendência na clínica eu penso em ficar cada vez mais na plástica, mas eu atendo tudo. O que você fez no início para aumentar sua agenda? Ações como ir nas funerárias, entregar cartão cortesia, rádio, TV, revista, o marketing offline, o marketing online, mas também muito marketing offline. Gente, lógico que ainda o boca a boca é o que mais nos traz paciente, tá? Não tenham dúvidas que o boca a boca, lógico que é o que mais traz paciente. Só que ó, tem pessoas de fora aqui. Só que o marketing, ele intensifica o boca a boca. Uma pessoa, por exemplo, ela encontrou alguém na rua. Eu operei com a doutora Natália, eu adorei. Ela chega em casa, ela me vê na televisão, na TV local, tá? Lógico que ela vai ter mais vontade. Então, vira uma bola de neve. A Raíssa tá perguntando quais são os meus mimos. Raíssa, na consulta eu dou o brinco, dou o chaveiro, o brinco para mulher, chaveiro para homem, as canetas para as mulheres também e caneta de criança. O que eu dou também, gente, quando eu indico a cirurgia, eu já mostrei para vocês, eu dou uma pasta e cirurgia indicada. O paciente recebe uma pasta amarela, que vai uma caneta, também aquela caneta com cristal, que vão as receitas, vão os pedidos de exame. Isso também é muito importante. Mesmo o paciente que às vezes nem vai voltar para operar, ele recebe essa pasta, ele recebe a caneta e ele recebe tudo que ele vai ganha sim, que está incluso na cirurgia. Os manipulados pré e pós-operatórios, a necessaire, que eu dou no pós, a máscara de gel, isso faz muita diferença, gente. Se eu falar pra vocês, já teve paciente que operou com outro médico e depois agendou consulta comigo pra comprar o meu kit. Eu falei, pelo amor, eu acabei dando pra essa paciente. Eu falei, não, eu não vendo kit. Então, isso faz sim toda a diferença. Dar os mimos no pós-operatório, além de ser útil pro paciente, o paciente, ele acaba, ó, o teu nome corre. Outro dia também ligaram na clínica que queriam comprar o meu kit. Ia operar com outro médico e queriam comprar meu kit. Gente, não vendo, tá? De forma alguma. Aí vai dizer, ó, é um diferencial. A doutora realmente ela não vende. Deixa eu ver o que a Marina perguntou. Sempre penso sobre a concorrência e dermatologista. Como direcionar a procurar o oculoplástico?
Marina, eu realmente, eu não tenho com quase, lógico que não é com todo, mas com quase nenhum, tá? Lógico que sempre tem as exceções, questão de dermatologista e cirurgião plástico. Aqui, o que aconteceu aqui na minha cidade? Eu fiz um marketing muito agressivo, oftalmologia plástica ocular. Tinha uma época que assim, que onde você ia, você lia, em qualquer revista que você pegava, oftalmologia plástica ocular. Tanto é que as pessoas, elas já chegam no meu consultório sabendo que eu faço pálpebras. O que me ajudou muito também? As profissionais da beleza, quem é designer de sobrancelha, quem faz micropigmentação, elas têm muito contato com elas veem o paciente de olho fechado. Então, assim, pra mim, designer de sobrancelha é a melhor pra indicar alguém pra fazer cirurgia de pálpebras, porque elas são as que mais vêm. E eu, assim, eu já operei, pra vocês terem noção, mãe de 4 designers de sobrancelha de Catanduva. Então, isso também me ajuda muito, porque elas veem o resultado e elas falam pras clientes. A cirurgia da Natália tem alguma coisa diferente. Assim, tem muito esse comentário. Por quê? São alguns detalhes que eu sempre falo pra vocês, a questão de altura do sulco, a sutura de brasier, são detalhes que fazem sim a diferença, que quem realmente está de fora não sabe o que aconteceu de diferente, mas sabe que é uma cirurgia diferenciada. Então, o boca a boca vai mostrando isso e você tem que fazer o marketing falando. Eu sou oftalmologia, faço plástico ocular. Se você não falar, gente, as pessoas não vão saber. Isso também é muito importante. Não adianta ser bom e não mostrar pra ninguém, tá? Tem muito quem mexe que é contra marketing, gente. Não adianta você ser bom, você frequentar os melhores congressos. Eu frequento os melhores congressos e eu coloco em todos os jornais, coloco em todas as revistas. Eu vou na rádio contar do congresso que eu fui. O que adianta eu me atualizar, ter as melhores técnicas, ir nos melhores congressos e não divulgar na cidade? Isso também é muito importante, tá? Eu vou nos congressos, eu faço um super barulho na cidade. Médica marqueteira. Gente, não existe. O que eu tô fazendo de errado? Eu fui no congresso, tô divulgando que eu fui no melhor congresso que tem do mundo. Então, vocês têm que saber, não pode ter vergonha. Muita gente ainda tem o preconceito de ser marqueteiro. Vocês não podem ter. Pergunta se... vamos ver se tem paciente aqui. Eu não sei se tem paciente aqui, meu. Os pacientes, vocês gostam, os pacientes amam saber os congressos que eu vou. Então, vocês têm que divulgar. Tem muitos médicos que vão em congressos no mundo inteiro e nenhum paciente sabe. Ah, eu sou bom, meu paciente não precisa saber. Precisa. Conta também uma história pra vocês, rápido. Meu pai, vocês acompanharam que ele teve a fratura do fêmur recentemente. E eu tava aqui em Catanduva, ele estava em São Paulo. Foi rápido, foi no fim da tarde pra noite. E nesse tempo nós tivemos contato com 3 médicos, tá? E eu aqui da distância tendo que escolher. Um médico foi muito bonzinho, muito carinhoso. Talvez tenha que trocar prótese, talvez não tenha, mas é uma cirurgia que vai ser tranquilo, vai dar tudo certo. O outro médico foi mais seco. Não, eu opero, vamos marcar para amanhã. O outro médico foi o que ele operou. Gente, a secretária dele me ligou 10h30 da noite. Ela falou: Natália, mande a carteirinha do seu pai, me mande uma foto, o hospital estará recebendo ele. Eu falei pra ela: olha, eu estou muito tensa, meu pai tem muitas comorbidades, é uma cirurgia grande, fratura de fêmur, ele vai ter que trocar prótese. Ela falou: Natália, Dr. Honda, ele é o melhor da América Latina, vem pacientes do Brasil inteiro operar com ele. Gente, ela falou mentira? Não, mas o que ela fez? Ela foi a que melhor me vendeu o médico. Então, tem que vender. Vender não é mentir, não é empurrar produto. Vender é simplesmente você divulgar a verdade. Percebo muitas pessoas, sabe, fazem as coisas, têm medo de divulgar por medo do que os outros irão pensar, ter preconceito. Não tenham isso. Ana Flávia, eu já recebi cartinha do CRM também, tá? Mas é possível fazer um marketing dentro da ética, tá? Isso é muito importante. É possível, com certeza. Emerson Honda, pai da minha amiga, ele realmente é top, maravilhoso. Deixa eu ver aqui que tem pergunta.
Como ter esse resultado numa cidade grande, com tantos chefes bons, como vou disputar mercado com os mais velhos? Ana, não pense nisso, também é uma boa pergunta. Esqueça a concorrência, faça o seu melhor, esqueça os mais... Eu tenho muitos contatos, às vezes paciente de São Paulo entra em contato aqui comigo no Instagram, o paciente fala, doutora, eu sou disposta a ir, eu falo, vem. O paciente fala assim, eu quero operar em São Paulo, eu indico em São Paulo. Ana, não foque na concorrência, tá? Isso também é muito importante falar. Gente, focar na concorrência gera ansiedade, focar na concorrência te paralisa, tá? Então, não foque na concorrência. Eu praticamente deleto concorrência, não sigo meus concorrentes, não sigo mesmo, não quero ver nada dos concorrentes. Eu conheço colegas minhas até, que fazem assim, às vezes como se fosse um cliente oculto, em cidades diferentes isso, tá? Não julgo quem faça, mas eu não faria jamais. Pedir para alguém como cliente oculto, com um médico top, para saber o que ele faz para fazer igual, tá? Eu não sou a favor disso, porque realmente eu não foco na concorrência, eu não foco, tá? Ai, Natália, você é um ser humano evoluído, concorrência não te afeta. Afeta sim. Se eu começar a olhar concorrência, eu fico ansiosa, eu fico paralisada, eu perco minha criatividade. Então, se eu olhar, afeta sim. Eu deleto concorrência e faço o meu melhor. Tanto nos cursos, gente, depois que teve algumas pessoas, assim, não é nem, por exemplo, que compraram meu curso e lançaram um curso. Não ligo, tem espaço para todo mundo, eu procuro não ficar olhando. Netinho, meu irmão, é muito falada mesmo. Isso mesmo, Neto, boa, tem que investir em São Paulo. Em São Paulo, tem médicos maravilhosos em São Paulo. Quantos que estão em São Paulo fazem marketing, Ana? Ninguém que está em São Paulo faz marketing. Invista em marketing em São Paulo. Nem que seja para sair numa Globo. Eu falo assim, eu já fui ver valor de sair numa Globo. Não é valor absurdo. Então, assim, vale a pena. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. A Raquel, como você fez com a secretária no começo? Raquel, ótima pergunta. No começo, na minha clínica, eram quatro secretárias para 3 médicos, tá? Eu fiquei mais ou menos um ano, acho que 2 anos assim. Realmente não era como eu queria, mas eu fazia tudo isso. A secretária, acho que a Pri tá aqui, a Pri é muito querida. Mas assim, a secretária, eu era a médica que dava mais trabalho, porque imagine, os outros 2 médicos mais tranquilos e eu sempre tô dando atividade. Às vezes eu brinco com as minhas secretárias, elas não ficam paradas. Às vezes eu tô atendendo na Araraquara, elas não ficam paradas, eu sempre entrego atividades. Só que realmente chegou um ponto que daí era a regra da clínica, tá? O médico não poderia ter sua secretária por causa de questão de espaço. Só que chegou um ponto que eu estava consumindo, eram 3 médicos, 4 secretários para 3 médicos. Eu consumia muito mais secretários que os outros 2 médicos, tava ficando até injusto. Foi aí quando eu comecei com a minha, contratei minha primeira secretária, tá? Tudo já foi melhorando. Muito importante isso também. Se vocês trabalham em clínica, gente, clínicas, o que eu aconselho? Comecem com a secretária de vocês, nem que seja, muita gente me manda direct aqui, eu às vezes, trabalho em clínicas, eu falo, deixa, nem que seja uma secretária home office para ficar no celular, tendo relacionamento com o paciente, tá? Muito importante manter esse relacionamento com o paciente. E aquela questão, gente, faça o seu melhor nas condições que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, por 2 anos, eu fiquei com a secretária da clínica e em 2 anos meu nome já estava sendo feito aqui na cidade. Então, não era porque eu não tinha a própria secretária, que lógico que a gente vai sempre aperfeiçoando. E deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Isso mesmo, Ana, tem que ser global. Deixa eu ver se tem mais. Bom, pessoal, tem muita gente já que participa do Palpe, por exemplo, agora falando da semana que vem. Semana que vem, mesmo quem já participa do Pálpebras, não percam, vai ser terça
quarta e quinta no auditório da nova clínica. Isso mesmo, Cláudia, eu mando, não é lista de transmissão, mas eu mando o WhatsApp toda semana para os pacientes. Isso também é uma ideia, a gente tem que mandar. Cada vez que a gente manda a lista de transmissão, umas 5 a 10 consultas são agendadas, tá? Então, muito importante mandar lista de transmissão uma vez na semana. Você não fica chato e o paciente gosta, tá? Não mando, às vezes eu mando oferecendo produtos a cada 2 meses, mas geralmente eu mando uma dica, mando uma frase de inspiração. Outra dica também, obrigada por lembrar, tia Cláudia. Mandar o WhatsApp para os pacientes é muito importante. Agora falando de semana que vem, gente. Terça, quarta e quinta teremos a nossa Masterclass. O que eu irei falar lá? Dicas, teremos sim conteúdo técnico, eu irei dar muitas dicas técnicas, mesclando com essas questões que eu falo que é motivacional, que também é muito importante. Então, na terça-feira será blefaroplastia superior, vou falar sobre marcação, vou falar alguns detalhes, tá? Blefaroplastia inferior, também vou falar vários detalhes. E no terceiro dia falamos sobre inovação, gestão e vendas. Então não percam na semana que vem. Quem ainda não acompanha o Nakassis Golden, também acompanha, que lá eu tenho conteúdo de feed para médico, exclusivo para médico, então vale a pena acompanhar, @NakassisGolden. Elise, o Pálpebras é o meu curso online. Pálpebras na prática, o que não está nos livros. Que nós vamos abrir as inscrições na semana que vem, na quinta-feira. Teremos a Masterclass terça, quarta, quinta. E na quinta a gente abre as inscrições. Lembrando, teremos sorteios também. No último dia vamos ter um sorteio da HR, da querida Eleni, que me forneceu uma caixa completa de blefaroplastia. Então, na quinta nós vamos ter esse sorteio. Na terça e quarta, nós também teremos sorteios da máscara de gel, da Magia Brindes também vai fornecer pra gente. Algumas máscaras de gel e necessaire para enviar para vocês darem aos pacientes. Então, assim, se você não faz marketing, a gente te obriga a fazer. Nós vamos enviar e eu vou mandar um livro de marketing também junto para os sorteados. Então, vai estar muito bacana, conteúdo muito legal. Vamos ver, Ana, se você vai ganhar. Obrigada, Ellen. Amarilis, eu opero em hospitais e numa clínica também que tem centro cirúrgico. Na minha clínica agora vai ter centro cirúrgico. Eu vou operar só na minha clínica. Pessoal, a Masterclass estará demais. Não percam, sempre às 8h30, assim, tá, o conteúdo tá muito bacana mesmo. Lá, hoje eu não falei de técnicas, tá? Hoje foi mais para contar minha história. Lá eu vou falar bastante da questão técnica, mesclando com o motivacional, gente, porque motivação é tudo, tá? Eu sempre falo, motivação e disciplina. Na hora que um acaba, vem o outro. Então, um substitui o outro sempre. Muito importante. Ai, que bom, Michele. Na semana que vem nós vamos sortear, então, para que tomara que alguém que ainda não dê para os pacientes ganhe, para incentivar a dar. Isso faz muita diferença. Essa máscara de gel, gente, não é muito difícil encontrar. Antes eu importava a máscara de gel. Com a pandemia eu não consegui mais importar. Eu fiquei um tempo pensando, meu Deus, não, eu sempre compro estoque grande. Quando acabarem as máscaras, onde eu vou comprar? Aí Magia Brindes está aqui também. E aí foi a Moema que me indicou a Magia Brindes, que fez a máscara de gel. Então, para o paciente, é um conforto muito grande, porque ele não encontra para comprar a máscara de gel. É muito difícil mesmo. Obrigada, Moema. Eu recebo, gente, também isso também faz tudo valer a pena. Muitas mensagens de quem faz o curso que o faturamento da clínica aumentou muito depois do curso. Por que isso acontece? Eu gosto sempre de explicar isso. Porque no curso eu vou além da técnica,
tá? O curso eu ensino, assim, as técnicas, eu falo assim, por que aumenta? Eu sempre procuro, quando algum aluno manda, Natália, meu faturamento aumentou muito. A gente trabalha a questão da segurança, você fica mais seguro para indicar, tá? Então você consegue indicar mais cirurgias, você aumenta o seu rol de procedimentos. Muitas pessoas, por exemplo, que não faziam Castanhares, falam, Natália, como que eu não fazia Castanhares? E Castanhares é vida, gente. Quando bem indicado, tem que fazer. Então, assim, as pessoas que não faziam Castanhares, e Castanhares é uma técnica, assim, a linha de aprendizado, a curva de aprendizado é uma curva pequena. E as pessoas não faziam por medo, por preconceito. Na minha residência, a pessoa não sabia. Então, assim, aumenta, sim, o leque de cirurgias. E também temos técnicas de vendas. Isso é muito importante, gente. Vender não é mentir. Vender não é empurrar. Vender, às vezes, é falar a verdade para o paciente entender melhor, tá? Quando o paciente, ele vem na clínica, você tem que falar tanto que você é especializada, os cursos que você frequenta, isso é muito importante. Eu vou falar isso bastante na quinta-feira da semana que vem. Selene, ó, magia underline brindes, porque tem o magia traço brindes, né? Então é magia underline brindes. Vamos ver. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Eu vou deixar a live gravada, mas por um período. Acho que eu vou deixar até amanhã, eu vou confirmar o horário. Certinho, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Espero que vocês tenham gostado. Pra ficar, então, o que eu acho que vocês têm que, assim, pra vocês não esquecerem, né, dessa live, gente. Quer ver? Peraí. Você tem que gastar com tantas folhas aqui. Pessoal, comecem, não esperem as condições ideais, pelo amor de Deus, comecem hoje, comecem agora. Eu não quero receber mensagem de ninguém falando, Natália, eu acho que eu vou começar o Instagram, tô esperando o momento certo. Se você tem um celular, você começa o Instagram agora, tá? Comecem, faça o folder para sua sala de espera. Ah, eu não tenho dinheiro. Pega o papel mais simples, imprima. Eu não tenho dinheiro para mandar fazer na gráfica. Imprime no computador, preto e branco, é melhor do que nada. Qualquer coisa é melhor do que nada. Você tem que começar. Natália, eu não tenho como contratar uma secretária. Não contrate. Por 2 anos eu não tive minha secretária e tudo deu certo. Então, assim, faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Porque eu falei pra vocês, gente, se eu tivesse visualizado minha clínica como ela é hoje, eu não teria começado nunca, porque eu não acreditaria que eu seria capaz. Então, vocês têm que começar, foque no próximo passo, não fiquem olhando muito longe, vai indo no próximo passo, no próximo, que vocês chegam lá. Esqueça a concorrência, tá? Delete, para de seguir. Se você tem concorrência que te inspira, siga. Se você tem concorrência que te dá mal-estar, te dá ansiedade, te paralisa, para de seguir. Então, delete concorrência. Isso mesmo, Fábio, sem procrastinar, tá? Eu luto contra a procrastinação todos os dias, gente. Eu tenho isso comigo. Eu tenho, assim, a maioria das pessoas eu acho que tem uma tendência a procrastinar. O que eu consegui fazer para melhorar a procrastinação? Diminuir minha lista de afazeres. Quando eu sempre tive listas muito grandes e eu não sabia por onde começar. Quando eu comecei a diminuir minha lista de coisas para fazer, eu comecei a fazer tudo. Às vezes, quando você tem muita coisa para fazer, você não faz nada. Então, diminua a sua lista, comece devagar, comece da forma que você pode, mas comece. Faça sim marketing, façam sim cursos, não é só por causa do meu curso, não. Vocês têm que estar sempre se aperfeiçoando. Quando você indica... Thales, quando você indica uma cirurgia, o paciente fica de pensar. Vocês fazem algum tipo de abordagem no pós-consulta? Thales, sim, quando o paciente vai na clínica, a gente fala da cirurgia, a gente marca a data para ligar. Olha, a cirurgia, para a gente conseguir uma data mais próxima, você teria que dar a resposta até tal dia, tá? Ó, que dia que eu posso te ligar? Isso, Thales, sempre fazemos. Qual dia que eu posso te ligar para confirmar? Muito importante, tá?
Ligou, às vezes o paciente não vai fazer, a gente tem o recall, tá? Isso também é muito importante. A cada 3 meses a gente liga, se algum paciente não operou, a gente liga para perguntar. Não é nada insistente, é natural. A gente liga, o paciente passou, teve interesse, então a cada 3 meses a gente acaba ligando para quem passou e não operou. Isso tem que fazer, é o diferencial. Eu vou falar para vocês. Mais ou menos 20 a 30% dos pacientes que às vezes não operou, quando ligamos depois de 3 meses, eles vêm e operam. Então, isso é muito importante. Outro fator importante também, manter relacionamento com o paciente. Isso a gente faz muito. Feliz aniversário. Que, por exemplo, eu tive umas 4 pacientes que ficaram um pouco mais graves do Covid, como aqui a cidade é menor, nós ficamos sabendo, a gente ligou para essas pacientes para saber como estava, algumas pacientes que foram entubadas. Então, assim, a gente mantém muito esse relacionamento com o paciente, isso é extremamente importante. A gente gosta de estar próximo, alguns pacientes vão na clínica só para conversar. Então, assim, é o atendimento humanizado, isso também faz toda a diferença. Aquela questão, mas mesmo paciente que operou, pós-venda, gente, eu bato muito na tecla do pós-venda. Pós-venda é importante porque é uma atenção que você dá para o paciente quando, teoricamente, ele já te pagou, você não teria nenhum interesse. Muitos médicos não fazem nem o pré-venda, quanto mais fazer o pós-venda. Os médicos não fazem, gente. Os médicos não fazem marketing, os médicos não fazem nada. Tem que fazer, tá? É um diferencial, tem que fazer. Aquilo que eu falei. O médico que não faz marketing, ele sobrevive? Sobrevive, porque médico acaba sendo... se o consultório tá fraco, ele vai dar um plantão. Ele consegue, o médico que não faz nada, consegue tirar uns 30 mil por mês sem fazer o marketing. Só que quando você faz o marketing, você voa. Você está anos-luz à frente. Vocês têm que fazer marketing. Quem me segue sabe. Vou colocar aqui. Vou responder as últimas e vou finalizar, gente. O pessoal tá firme e forte aqui. Você parcela cirurgias? No privado. Gente, tô aqui, ó, minha mãe e meu marido tá falando, para que tá ficando cansativo. Vocês estão achando cansativo? Olha, tem uma mãe e um marido. Mas vamos finalizar. Eu parcelo a cirurgia sim, Ana, depois me chama no direct que eu falo com você. Marcela chegou tarde, você tem uma nova clínica, uma área para fotodocumentação? Tenho, Fábio, eu tenho o fundo padronizado. Então, pessoal, quem tiver mais dúvidas, podem me mandar direct, quem está acostumado a conversar comigo, sabe que eu respondo todo mundo. Espero que tenham gostado, qualquer dúvida vocês vão falando comigo. Certinho, pessoal? Boa noite. Estão falando que não tá nada cansativo. Obrigada, Thales. Boa noite, então, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem comigo todo esse tempo.